Hoje a gente vai bater um papo sobre como quebrar padrões de pensamento e comportamento que você herdou dos seus familiares e que você perpetua de forma totalmente inconsciente, e esses padrões estão provavelmente te impedindo e te bloqueando de manifestar a realidade que você tanto deseja. Quando a gente chega nessa vida e ainda somos bebês, né, ou mesmo nos primeiros anos de vida, nós não temos experiência, nós não temos uma base de dados para saber como nos comportar, para saber como lidar com os nossos sentimentos ou saber como lidar ali com as situações que a vida nos apresenta. E assim como a gente aprende a falar, a comer, a andar com as pessoas que nos cercam, a gente também aprende a lidar com a vida e aprende como nos comportar diante das situações, diante dos problemas, diante das relações. E por mais que alguns temas como dinheiro, a vida profissional, os relacionamentos afetivos não sejam relevantes de forma consciente para a gente ali nos primeiros anos de vida, o nosso inconsciente, desde que a gente chega nesse mundo, já começa a ser formado. Então a gente vai observar como as pessoas que nos cuidam, né, nossos pais, cuidadores, enfim, lidam com aqueles assuntos, e a gente vai absorver aquelas informações e guardar ali na nossa base de dados, que é o inconsciente. A gente aprende se determinado assunto causa briga, causa discussões ou se causa algum diálogo mais amoroso. Então a gente aprende se precisa lutar ou fugir de alguma forma, e assim são formados os padrões inconscientes. E antes da gente abrir mais esse assunto aqui, é importante lembrar que foi assim para mim, para você, quando a gente era criança, assim como foi para os seus pais quando eles eram crianças. Eles aprenderam da mesma maneira, né, a se comportar de acordo com que os adultos à volta deles se comportavam, e com os pais dos seus pais também provavelmente foi assim, e enfim, são ciclos e padrões que são passados de geração em geração, são comportamentos e pensamentos passados de geração em geração e que provavelmente estão aí na sua linhagem há muito tempo. E pode ser que você seja a pessoa que vai quebrar com esses padrões de uma vez por todas. Só que para quebrar esses padrões, você primeiro precisa colocar luz neles e reconhecer de onde eles vêm e como eles operam na sua vida. E para isso eu trouxe aqui 3 perguntas para você se fazer, que podem te ajudar a identificar esses padrões. E eu vou ler aqui embaixo as perguntas. E a pergunta 1 é: qual área da minha vida eu sinto que estou travada? No financeiro, no profissional, nos relacionamentos ou no amor próprio? Pergunta 2: quem da minha família tem problemas nessa mesma área? E a pergunta 3: a minha realidade se parece com a realidade dessa pessoa? E aí, quando você responder essas perguntas para você mesmo, você já vai ter uma grande noção dos tipos de padrões de comportamento que têm regido a sua vida, e saber também algo muito importante, que é quais pessoas você tem copiado, né? Quais pessoas foram referência de padrão de comportamento para você e que você está perpetuando os padrões de comportamento dessa pessoa até hoje na sua vida. E esse tema é um tema muito amplo, então não dá para eu exemplificar aqui em todas as áreas, então eu escolhi para exemplificar o tema do dinheiro. E aí você tenta encaixar na sua vida, talvez para você seja mais para o âmbito do lado afetivo, ou talvez do lado profissional, aí você vê como que esses exemplos se encaixam aí para você. Eu cresci em um lar onde desejar ter mais do que um teto sobre a cabeça e arroz com feijão no prato era visto com um olhar de reprovação. Tipo assim, se eu quisesse alguma coisa que estava um pouquinho assim fora, né, da realidade, lembrando que eu era criança, então não tinha tanta noção
de preços, enfim, da nossa condição financeira ali, né? Mas se eu pedisse alguma coisa ou quisesse ter alguma coisa, eu sempre ouvia, lá vem ela querendo gastar o que não tem, ou lá vem ela querendo dar um pulo maior que a perna. E obviamente que isso gerou em mim um certo constrangimento de pensar e de falar dos meus sonhos, além de ter gerado uma raiva gigantesca de pessoas que viviam uma vida próspera. Era como se essas pessoas fossem inimigos meus, era como se fosse errado prosperar. Inclusive, eu tinha esse sentimento de raiva até de pessoas próximas, parentes próximos. E por mais que eu tivesse muito desejo de prosperar, eu guardava esse desejo numa caixinha assim bem fundo mesmo na minha mente, nas minhas emoções. E toda vez que eu tinha uma oportunidade de talvez ganhar mais em algum trabalho, eu arrumava uma forma de bloquear. Era como se eu não pudesse ou como se eu não merecesse aquilo. Ou se eu alcançasse, né, determinado salário, melhorasse a minha condição financeira, eu fosse ser reprovada de alguma forma. Eu lembro de eu ter trabalhado assim desde muito nova, desde os 13 anos aproximadamente. Na verdade, comecei a trabalhar antes, né? Mas de uma forma mais formal, digamos assim, foi a partir dos 13. E eu sempre trabalhei em lugares assim, com horários mais pesados, com turnos muito extensos, lugares que eu ficava 8, 10 horas por dia de pé, e sempre lugares que eu acabava fazendo um grande esforço físico. E teve uma vez que eu estava há mais de um ano num trabalho, numa padaria, onde eu trabalhava bastante e, sinceramente, eu não sei o que aconteceu, que eles me demitiram. E aí, eu conversando com uma colega minha da época, ela falou que em uma autoescola eles estavam precisando de secretária, enfim, que a prima dela trabalhou lá, mas que não deu certo para ela e que eles estavam com a vaga em aberto. Cara, na hora, eu só consegui pensar assim, o que não? Trabalho de secretária numa autoescola? Não é para mim, tipo, está totalmente fora, né, das minhas capacidades. E não era que eu me enxergava como uma pessoa, sei lá, com pouca inteligência ou incapaz exatamente. Mas é que tinha uma coisa que me bloqueava de procurar oportunidades melhores, sabe? Inclusive, eu consegui o trabalho, fiquei trabalhando lá durante uns 2 anos e foi um dos trabalhos mais confortáveis, digamos assim, que eu tive de CLT aqui no Brasil. E até na questão do salário mesmo, foi um dos melhores, assim. Mas o meu primeiro reflexo foi de imaginar que eu não teria capacidade ou que seria um trabalho bom e confortável demais para mim. E como eu estava dizendo, né, sem nenhum tipo de ofensa a essa classe de trabalho, mas pelo menos na época que eu me inscrevi, né, que eu me entreguei o meu currículo e fui participar da entrevista, não exigia nenhum tipo de escolaridade específica mais do que o ensino médio. Então, era mais uma questão de performance mesmo ali no trabalho. E ainda assim, mesmo sabendo que não exigia um nível de escolaridade superior, eu tive um bloqueiozinho no começo. Só que essa colega acabou insistindo comigo, eu fui na entrevista, eles gostaram e eu acabei trabalhando lá por uns 2 anos. 2 anos e pouquinho. E os padrões familiares, eles operam na gente exatamente assim, né? De uma forma inconsciente. Por mais que você tenha um desejo aqui muito grande de alcançar alguma coisa fora daqueles padrões que você foi criada, existe um bloqueio, parece que existe alguma coisa que te segura e você acaba se sabotando nessas áreas onde os padrões inconscientes familiares operam. E aí que vem o primeiro ponto para você começar a quebrar esses padrões, que é admitir para você mesmo que você quer viver o exato oposto daquilo que te foi ensinado. Seja ter um relacionamento saudável, seja ter um trabalho, né, uma profissão que talvez tenha sido planejada para você. Assim, você precisa ter coragem de enfrentar esse desejo de frente e saber que as pessoas vão te julgar. As pessoas vão talvez até se afastar de você quando você entrar no caminho de conquistar isso na sua vida. Porque essas pessoas têm muito medo, né, do que tem do lado de lá. Elas nunca cruzaram a barreira do que as crenças limitantes delas permitiam. E aí eu te pergunto, será que você está disposto ou disposta a pagar esse preço? E o segundo ponto para quebrar esses padrões é:
entender que para honrar essas pessoas, esses seus pais ou familiares, você não precisa viver como eles. A gente aprende, né, que honrar pai e mãe é obedecer a tudo que eles falam e perpetuar ali as crenças deles, às vezes até ter o mesmo tipo de trabalho, ter o mesmo tipo de relacionamento, não passar ali da linha de prosperidade que eles tiveram a vida toda. E isso é uma interpretação muito limitada que está incutida no inconsciente coletivo. Só que para viver uma vida extraordinária e manifestar a realidade que você realmente deseja para a sua vida, você precisa entender que honrar pai e mãe se trata de você ser grato por eles te trazerem a esse mundo, agradecer a vida que eles geraram, que foi você. Saber também que por mais limitados que eles tenham sido e por mais que eles não tenham te dado tudo que você queria e merecia, eles estavam fazendo o melhor que eles podiam com aquilo que eles sabiam e tinham. E que eles são pessoas falhas também, assim como nós somos. Outra forma de honrar os seus pais é viver a sua vida no seu máximo potencial e principalmente permitir que eles vivam a vida deles da forma com que eles escolheram. Às vezes a gente tem um ego muito alto, né, de achar que porque a gente está numa era da informação, numa era onde que a gente tem o conhecimento aqui na palma da mão, a gente sabe o que é melhor para todo mundo, principalmente para os nossos pais. Só que você concorde ou não, você querendo ou não, quem sabe o que é melhor para eles são eles mesmos. E faz parte, né, desse contexto de honrá-los, deixar que eles vivam a vida do jeito que eles bem entenderem, da maneira que eles escolherem viver. Até porque quando a gente chegou aqui nesse planeta, né, nessa vida, eles já eram aqui, ó, velho de casa há muito tempo. Então a gente tem que liberar eles mesmo para escolher, fazer as próprias escolhas, né? Entender que a gente não tem como saber o que é melhor para a vida das outras pessoas, principalmente para os nossos pais. E honrar eles também no sentido de sair um pouco desse protagonismo da vida deles, entendendo que sim, eles podem ter gerado traumas na gente, mas eles também são pessoas que foram feridas e traumatizadas e que não tiveram a consciência de se curar, mas que além de serem nossos pais, além de serem nossos cuidadores, eles também são homem e mulher, né? São pessoas. Eles ocupam o cargo na nossa vida de pais ou de avós, ou enfim, quem quer que seja que tenha cuidado de você, mas antes disso, eles são uma mulher, um homem, pessoas com sentimentos, com um passado, com uma vida, com uma infância traumática, muitas das vezes também. E ser os nossos pais, nossos cuidadores, não é a única função dessas pessoas aqui na Terra, né? Então a gente tem que se recolher um pouquinho também e sair dessa tentativa de protagonizar a vida de todo mundo e começar a protagonizar a nossa própria. E aí vem já o terceiro ponto para quebrar esses padrões de vez, que é assumir o controle da sua própria vida e entender que nenhuma experiência é única, a sua dor dói. E todo mundo tem uma dor para curar, todo mundo tem traumas aí para lidar, mas é importante que você não permita que a sua dor e seu trauma dirija a sua vida para sempre, ou que esses padrões inconscientes, que agora você já tem consciência de que eles existem de alguma forma, não dirijam, né? Não escolham como você vai se comportar ou escolha o tipo de vida que você vai viver. Porque você pode ter certeza que quando você chegar lá nos seus 100, 120 anos de vida e olhar para trás e perceber que você não fez nada para mudar, você vai se arrepender muito. Você vai se arrepender de não ter quebrado essas amarras e de não ter lutado para viver uma vida mais livre, uma vida que você escolheu o que queria acontecer nela e não só perpetuado padrões de comportamento que poderiam ter sido quebrados se você tivesse feito esse trabalho interno, né, essa alquimia interior. E se você chegou nesse vídeo, né, nesse canal, nesse tipo de conteúdo que eu coloco aqui,
você com certeza já sabe que tem um trabalho interior aí a ser feito, e saiba que os padrões que você aprendeu não são uma sentença final e eles também não te definem, só se você permitir. Você tem a capacidade e o direito de quebrar esses padrões e viver uma vida totalmente nova, totalmente diferente, sem culpa ou sem medo. E entenda que provavelmente os seus pais, os seus cuidadores, são pessoas que viveram a boa parte da vida delas na inconsciência, talvez são inconscientes até hoje. Porque se eles fossem conscientes, se quando você chegou a esse mundo, né, eles fossem pessoas conscientes, eles iriam te incentivar a viver uma vida livre, a viver uma vida sem padrões de comportamento guiados por crenças limitantes. Mas agora que você se tornou uma pessoa consciente, uma pessoa desperta, você tem totalmente o direito e o poder nas mãos de quebrar essas crenças de comportamento e escolher a vida que você quer viver. E é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero ter te ajudado de alguma forma. A gente se vê no próximo. Se cuida e tchau!